Na segunda metade do século XIX, surge um dos maiores conflitos civis ocorrido no período, a Guerra da Secessão, ou Guerra Civil Americana. As causas principais da eclosão da guerra foram as diferenças econômicas, sociais e políticas entre os Estados do Norte, a União, e o Sul, confederados. As diferenças entre estes dois estados iniciou uma guerra que durou entre 1861 e 1865, apresentando também a questão do escravismo como um problema. Em 1860, ocorreram as eleições presidenciais e Abraham Lincoln, candidato do Partido Republicano, que possuía ideias moderadas a respeito da escravidão e defendia a união entre os estados sob qualquer circunstância, se consagrou vitorioso. Com a vitória de Lincoln, a Carolina do Sul resolve se desligar da União no final do ano de 1860, juntamente de outros estados do Sul, para assim elaborar suas próprias leis. Estes estados, desvinculados da União, resolvem se unir e formar no início de 1861 os Estados Confederados da América. Após a formação dos Estados Confederados, inicia-se a guerra. O Norte, portador de um poder bélico muito maior que o Sul e com a ajuda dos negros, acaba por se sair vitorioso. Em 1865, a guerra se encerra com os exércitos do Norte tomando Richmond e com a rendição dos Confederados. Alguns dias depois da rendição dos Confederados, Lincoln é assassinado por um fanático sulista em uma peça de teatro, antes mesmo de tomar posse após sua reeleição como presidente da República. Agora vamos partir para as causas da guerra. Percebendo que os estados do Norte haviam atingido um imenso desenvolvimento industrial em comparação ao Sul, que ainda utilizava a agricultura escravista, os dois estados resolvem entrar em conflito por causa da diferença econômica presente entre eles e as políticas alfandegárias. Ao perceber essa diferença, a burguesia do Norte passou a exigir um aumento das tarifas alfandegárias, na tentativa de intervir com a concorrência de seus produtos que eram importados. Os donos das propriedades do Sul queriam baixas tarifas das alfândegas, já que queriam que os produtos do exterior chegassem de maneira mais barata no país, assim aumentando as exportações agrícolas. Um dos principais fatores determinantes para o início desta guerra foi a questão da escravidão, onde de um lado tinha o apoio do Norte e do outro a rejeição do Sul. Percebendo que a abolição do escravismo aumentaria o preço dos mercados consumidores, a burguesia industrial do Norte resolve apoiar a abolição da escravidão, já que acreditava que o negro livre seria assalariado e consumiria diversos produtos industriais. Já os estados do Sul se posicionavam contra a abolição da escravatura, pois sua base de exploração econômica era a mão de obra escrava dos negros, principalmente na produção agrícola do algodão, que tinha um enorme número de negros trabalhando nas plantações. No filme Corra, de 2017, do diretor Jordan Peele, dá de notar uma clara referência a esta questão dos negros nas plantações de algodão. Em uma cena, o personagem principal do filme, interpretado por um ator negro, resolve arrancar o algodão da poltrona em que estava amarrado para fazer tampões de ouvido e se libertar da hipnose. Jordan Peele mostra sutileza ao trazer esta questão histórica sobre a grande presença de negros nas plantações de algodão. Por fim, esses diversos interesses, sejam econômicos, políticos e sociais, ocasionaram a guerra entre os estados do Norte, a União, e os estados do Sul, os Confederados, juntamente dos diferentes posicionamentos a respeito da abolição da escravidão. Com o término da Guerra Civil, foi proclamada a abolição da escravatura pelo presidente Abraham Lincoln, e a partir desse acontecimento, começou a se iniciar um processo de reconstrução no país, juntamente da inclusão dos estados do Sul aos Estados Unidos da América. Os brancos sulistas, não aceitando a abolição do escravismo, irão tentar implementar políticas segregacionistas no final da década de 1860, com o objetivo de contrariar a ideia de que negros tivessem os mesmos direitos que brancos ou até mesmo ocupassem o mesmo ambiente. Depois desses acontecimentos da Guerra da Secessão no ano de 1865, um branco sulista e ex-combatente chamado Nathan Bedford Forrest forma a seita racista Ku Klux Klan. O diretor Spike Lee dirigiu o filme Infiltrado na Klan, de 2019, filme em que é retratado um pouco sobre o preconceito racial e principalmente sobre a seita Ku Klux Klan. Na trama, um policial negro do Colorado se infiltra na organização Ku Klux Klan no ano de 1978, a fim de investigar o grupo e chegar a seu líder.
Por mais que o lado abolicionista tenha vencido a guerra civil, a luta pela igualdade racial estaria longe de acabar, tanto que na década de 1960 ainda havia luta contra o racismo, partindo principalmente de Martin Luther King e Malcolm X, dois defensores e líderes contra o racismo nos Estados Unidos. Os líderes possuíam formas diferentes de combater o preconceito racial. Martin Luther King apoiava a luta pacífica a partir de diálogos políticos, já Malcolm X resistia ao racismo através da violência contra os racistas.